Agora, Adriana, você falou sobre... Você comentou alguma coisa sobre a história do nosso conhecimento, né? Eu queria entender essa curva. Começou com Galileu ou não? Aliás, eu estou lendo um livro muito interessante, que chama-se Galileu e os Negadores da Ciência, Legal. do Lívio Amaral, que é Legal. um astrofísico brasileiro. Boa. Recomendo. Legal. Tá muito bem escrito. E Galileu foi quem começou mesmo com a parte do experimento científico, né? Ele que, né, porque antes era Aristóteles e Platão que ficavam pensando e falavam, as coisas funcionam assim, mas nunca foram lá e testaram. Inclusive, falaram muitas coisas que hoje a gente sabe que estavam erradas, né? E o Galileu mesmo provou, né? Provou muita coisa, né, contra o que então, mas ele foi, vamos dizer assim, ele é o pai da experimentação. Então, mas vamos lá, queria entender, por exemplo, ele é o cara que, por exemplo, olhou para a Via Láctea e falou que isso era uma galáxia. Não, nossa, esse daí das galáxias é coisa muito mais recente. É coisa como é que teve o grande debate? Não, isso é coisa tipo do Hubble. Galileu é o quê? 1600 ou não? Galileu é 1600. Ele nasceu em 1550. Que já é nada, né? De distância pra gente, se a gente for pensar. Não, mas mesmo assim eles viam as nebulosas. E eles tinham todo um grande debate. E aí já estou falando. Ele descobriu algumas luas também, né? Isso. Ele descobriu as luas de Galileu. As luas de Júpiter, desculpa, que levou o nome, né? São chamadas luas de Galileu, luas galileanas ou luas de Galileu. Ele viu que a Lua tinha crateras, ele viu as fases de Vênus, manchas no Sol, tudo com aquela luneta rudimentar de 1610. Né? Então, mas aí eu queria entender, porque assim, no meu conhecimento tem um buraco aí, tá? E outra coisa, isso que você falou, ele viu a Via Láctea e ele viu que a Via Láctea, que era uma mancha esbranquiçada, né, era na verdade um monte de estrelas. Então, isso, mas sim, isso foi o que eu queria entender é o seguinte, o que eu queria entender assim, o quanto a gente adicionou de conhecimento nessa história ao longo do tempo, porque assim, tem lá o Galileu a 1600, depois assim, as coisas que eu acompanhei, assim, aí você tem mais recentemente confirmação, imagem do buraco negro, né? Você tem confirmação um pouco mais atrás, confirmação da teoria da relatividade. O Hubble, há muitos anos atrás, começou a trazer muita informação. Mas eu queria entender, este conhecimento, ele é uma curva exponencial ou isso é uma coisa incremental que ao longo das últimas décadas isso foi crescendo? O que tem de grande descoberta depois de Galileu? Muitas. E isso foi vindo, então? Sim, é uma coisa que é construída, tá? Eu acho que hoje, eu não sei se seria exponencial a curva, mas eu com certeza acho, até porque pela quantidade de pessoas e os instrumentos super, né, sofisticados que a gente tem disponíveis hoje em dia. Mas sim, Galileu foi o primeiro, né? Aí veio Newton, né, que estabeleceu as leis da física. As leis, né? As leis da mecânica e, por exemplo, o Galileu falou os corpos se comportam assim, né? Então ele descobriu, né, que a velocidade de um corpo era proporcional ao tempo e que o tempo de queda, né, que foi até aquele famoso experimento da Torre de Pisa, que ninguém sabe se aconteceu de fato, né, que ele juntou dois objetos muito provavelmente não, de massas diferentes e, né, mostrou que ou seja, o tempo de queda era independente da massa. E aí ele desenvolveu, e aí ele foi muito esperto, que ele desenvolveu o plano inclinado para fazer os experimentos, porque em queda livre era tudo muito rápido e ele não tinha relógio, né, preciso para conseguir medir o tempo de queda, mas num plano inclinado você, vamos dizer assim, o tempo aumenta, né, então, da queda, então ele conseguia medir, e aí que ele viu que a distância percorrida ia com o quadrado do tempo. Então, isso, Galileu. Aí veio, mas ele nunca mencionou por que isso acontecia. Aí veio o Newton e falou, não, existe uma coisa que se chama-se gravidade, né, e criou a lei da gravitação universal, as outras leis. Aí veio, e usando a mecânica newtoniana, não vamos esquecer, nós conseguimos mandar o homem para a Lua. Tá? Aí veio Einstein e falou, olha, a mecânica newtoniana só funciona em regimes de baixa velocidade e em regiões que não tenham uma massa, né,
que a massa não seja muito grande e, portanto, não haja distorções do espaço-tempo. Então, aí veio... E mais ou menos na mesma época, né, no começo do século passado, né, de 1900, começou toda a parte da mecânica quântica, que falou, olha, o mundo microscópico funciona diferente. Né? E aí vem todo... Então, ou seja, tiveram essas grandes revoluções. Mas, eu até mas diria... você está falando muito de física. Sim, mas eu acho que... bom, sim. Né? Mas é que a gente precisa é que é astrofísica, não vamos esquecer. Como que o Hans Bethe, né, que foi o alemão, que foi quem descobriu, né, e formulou toda a teoria do brilho das estrelas, da luz das estrelas. Como que as estrelas produziam luz? Da onde que vinha essa energia? Reações termonucleares. Para você saber, você precisa saber de quântica. Você precisa saber como é que as partículas, né, se combinam, enfim, como que acontecem as reações nucleares. Então, ou seja, não é que as coisas são estanques e são independentes. E eu até diria que tudo bem, existe um desenvolvimento da ciência que é incremental, mas eu acho que existe, e aí são poucos, quebras de paradigma, né? Que é Newton, ele teve que desenvolver todo o cálculo diferencial integral, porque senão ele não conseguia formular matematicamente as leis, né, as descobertas que ele estava fazendo. E aí, como eu falei, aí vem Einstein e vem... Aí não é uma pessoa só, a quântica é um grupo de pessoas, né? Heisenberg, Bohr, etc. E aí, por exemplo, aí vem a onda gravitacional, né? Agora, vamos falar um pouquinho aqui, puxar um pouco mais para a astronomia, mas né? Quando foram detectados. Mas isso que eu queria... Pega, por exemplo, viagem para a Lua. Se desenvolveu muita tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia hoje. Mas a viagem da Lua trouxe conhecimento do espaço? Além da Lua em si, além de, sei lá, pegar uma pedra da Lua, isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, entendeu? Eu acho que em termos, vamos dizer assim, científicos, astronômicos, não, é claro que, vamos dizer assim, eles foram lá, coletaram... Sim, aí você consegue provar, você consegue... Né? Mas, ou seja, a gente já tinha rocha lunar aqui na Terra, né? Os meteoritos tem 3 origens, né? Meteoritos são essas pedras que a gente encontra, né? A gente não, né? Eu nunca encontrei. Mas, enfim, que encontra... Você mora em São Paulo? É. São Paulo, se encontrar, não pega porque não deve ser. Não. Aliás, a grande maioria, conversando com a Elizabeth Zuccolotto, que é uma pesquisadora lá do Observatório Nacional, que é especialista nisso, ela fala, olha, 90% das pedras que eles me mandam aqui para eu checar, não é. Aliás, mas se vocês acharem, guarde, porque vale mais do que ouro, tá? Porque Teve um caso recente agora de um cara que achou e, vendeu por uma fortuna. Ah, é? Eu não vou lembrar, mas assim, Tá. o cara vendeu por uma fortuna e o cara quase morreu. Caiu na casa. Caiu, furou teto, caiu. Tá. Assim, foi um negócio feio mesmo.